Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da palavra de Deus, encontramos em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 11. Assim está escrito: Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Olha que palavra interessante. Salomão, escrevendo aqui, já numa idade madura, já tinha passado por várias situações, agora já estava racionalizando tudo aquilo que ele viveu, que lhe foi facultado pela bondade e a misericórdia de Deus, através da sabedoria que Deus lhe deu. E aqui, já aquela pessoa madura, chegando já para uma idade um pouco mais adiante, ele deixou escrito isso aqui: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Ele foi, à luz da Bíblia, o homem mais sábio que existiu. Deus deu sabedoria a Salomão, que não deu a nenhum outro, nem a José, nem a Daniel, nada disso. A Salomão, a sabedoria de Deus foi de uma maneira surpreendente. E por que Deus fez isto? Porque ele pediu a Deus sabedoria. E ele soube se apresentar diante de Deus para fazer o seu pedido. Ele disse: olha, eu não peço nem a riqueza nem a pobreza, mas mantém-me da porção acostumada. Não pediu a morte dos seus inimigos. Não pediu ouro nem prata. Ele pediu tão somente sabedoria, com o objetivo de saber entrar e sair no meio deste teu povo, deste teu tão sábio povo. O povo de Deus é um povo sábio, porque a sabedoria habita neles. Uns podem não desfrutar, podem ignorá-la, mas o povo do Senhor, ele tem em si esta oportunidade de receber a sabedoria. E Salomão teve este privilégio da parte de Deus, e Deus deu então sabedoria, deu riquezas, deu ouro, deu prata, deu tudo além do que ele tinha pedido. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é poderoso para nos conceder muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Foi o caso de Salomão, ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria e mais um conjunto de outras coisas que foram benéficas para a vida dele. E quando ele já experimentado, tendo provado a sabedoria de Deus na sua vida, ele chega aqui em Eclesiastes e diz esta palavra: tão boa é a sabedoria como a herança. Ele comparou a sabedoria como a herança. O que são heranças? Heranças são legados. São bens que os pais, os nossos familiares deixam quando partem. Herança só pode desfrutar quando o detentor daquela propriedade ele morre. E aí tem lá para onde é direcionada a herança daquela pessoa, e o herdeiro é o herdeiro que vai desfrutar desta herança. Assim também a sabedoria. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse aqui, e dela tiram proveito os que veem o sol. O que quer dizer essa expressão, os que veem o sol? O próprio Salomão, escrevendo aqui no livro de Eclesiastes, parece-me que, deixa-me ver qual é o capítulo, que ele fala sobre uma coisa muito interessante. Aqui no capítulo 9, versículo 10, olha: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque, note, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então agora entendemos porque Salomão deixou escrito que a sabedoria, ela é boa, tanto a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Por quê? Porque aqueles que não mais
veem o sol, é porque eles já foram reunidos na sepultura. E a palavra de Deus diz que lá na sepultura, para onde vão, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo isto aqui que Salomão deixou registrado é para quem está com vida, que desfruta em vida, tanto da sabedoria quanto da herança. Estas duas coisas são necessárias e importantes na vida das pessoas. E às vezes as pessoas desprezam tanto a sabedoria quanto a herança. Mas se bem soubessem, Deus abençoe irmão Eli Oliveira, Deus abençoe pastor Gabriel Ferreira. Se bem soubesse o valor destes dois tesouros que estão aqui incrustados nesta palavra, como se fosse uma pérola, as pessoas dariam mais valor. Mas nós observamos que, na maioria dos casos, as pessoas desprezam a sabedoria e abraçam o caminho do tolo, o insensato, aquele que não valoriza a sabedoria, aquele que não se preocupa em buscar sabedoria, porque sabedoria não se adquire através de conhecimento, sabedoria não se adquire através de conversas paralelas, sabedoria ela vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, Tiago escrevendo, ele diz as qualidades da sabedoria. Quer ver? Vamos observar aqui o que ele disse. Ó. Capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E observe, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria não pende para um lado. A sabedoria, ela é própria para tantos quantos possam aproveitar esse recurso. Deus abençoe, irmão Celso Ribeiro. Então ele diz aqui que a sabedoria tão boa é a sabedoria como a herança. Então a sabedoria sabemos que é isto. E Salomão demonstrou em vida, tem exemplo dele, se não fosse a sabedoria que Deus lhe havia dado, ele teria concordado em cometer o assassinato de uma criança. Por quê? Porque duas mães tinham suas crianças, uma deitou por cima da criança, a criança morreu. No outro dia, ela pegou a criança da outra e disse que era dela. E ficou aquela peleja. E vamos ao rei, o rei vai julgar isso. E quando o rei vai julgar aquilo, como resolver aquele problema? As duas dizendo que era mãe. Como ele ia saber isso? Se não fosse através da sabedoria que Deus lhe tinha dado. E qual foi a maneira dele utilizar a sabedoria? Muito bem, as duas são mães? Ok, vamos dividi-lo ao meio. Cada uma vai ficar com a metade. Aqui não era a mãe, logo se revelou. Isso mesmo, nem dela nem meu. Mas a outra, que era a mãe, disse, não, dê o menino para ela, deixa com ela. E Salomão disse, não, essa aqui é a mãe. Foi a sabedoria que Deus deu a ele. Veja que coisa importante é o exercício da sabedoria. E às vezes a gente age com tanta insensatez, com tanta tolice, que depois nós mesmos ficamos com vergonha a maneira como nós fizemos as coisas. Sendo que em Deus nós temos acesso à sabedoria de Deus. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado na Bíblia também Espírito de sabedoria. Então, se nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos acesso à sabedoria de Deus através do Espírito Santo, que vai manifestar em nós. Bem, então ele diz aqui, tão boa é a sabedoria como a herança. Sabedoria, já falei, é este o ponto. Aproveitar-se da sabedoria, quem utiliza sabedoria não precisa usar da força, não precisa usar das armas, não precisa usar de estratégia, não precisa usar de argumentos, sofismas para defender um ponto de vista. A sabedoria, por si só, ela se estabelece e ela não é contraposta. Quando a sabedoria se manifesta, não tem como contradizê-la. Ela é certa, ela é justa, ela é correta. E o outro ponto aqui que ele disse é com relação à herança.
A herança só pode desfrutar da herança quem está vivo. O possuidor da propriedade ou dos bens que seja, que deixou em herança de outros, enquanto ele está vivo, aquilo está em promessa de herança. Quando eu morrer, isto vai para Bertrano, aquilo vai para fulano, aquilo vai para cicrano. Muito bem. Tá? Definido. Mas ninguém pode usufruir enquanto aquela pessoa estiver em vida. Mas quando ela partir, aquilo vai se transformar numa herança. E aí, aqueles que foram designados para receber, cada um vai buscar a sua parte. E se bem soubessem valorizar a herança, as pessoas nunca abririam mão daquilo que receberam como herança. A semelhança daquele moço lá do livro de Reis, me fugiu o nome dele agora, mas eu vou encontrar o nome dele aqui. Ele recebeu uma herança e Nabote, já vi aqui. A herança que Nabote recebeu de seus pais. E o que acontece? O Acabe tinha a sua casa, o seu palácio, fazia divisão com a herança que Nabote tinha recebido do seu pai. E o que ele fez? Dá-me a tua herança e eu te dou outra maior. Veja a estratégia do inimigo. Você me dá a que você tem e eu vou te dar uma maior. Quer dizer, se Nabote não soubesse valorizar a herança, ele ia crescer os olhos. Poxa, vai me dar uma coisa grande? Ah, na hora, tá feito o negócio. Mas não foi assim que Nabote fez. Ele disse, não. Então me vende, eu dou o preço que você pedir. Não troco e nem vendo, porque é herança de meus pais. Veja como Deus valoriza a herança. Nabote não abriu mão. Acabe ficou todo abatido e chegou lá, Jezabel arquitetou um plano, arrumou umas falsas testemunhas para falar contra Nabote e ele morreu, foi morto. Tendo sido morto, Jezabel disse, pronto, Acabe, não precisou nem você trocar e nem você pagar, agora é sua, você pode pegar a herança, ela é sua agora. Não tem mais Nabote no caminho. Não tinha mais Nabote, mas tinha o Deus de Nabote. E ele cobrou caro de Jezabel por fazer aquela atrocidade com Nabote. Nabote estava valorizando a herança do seu pai. Ele disse, não dou, não vendo, não troco. É herança. Herança é para eu desfrutar, não é para eu negociar, não é para eu desfazer. Isso custou muito ao meu pai, aquele que me passou a herança, custou muito para ele. Quem sabe que preço alto ele pagou para construir tudo isso e para deixar a mim como herança. E agora, do nada, eu vou pegar isso e jogar fora. Não, não vou fazer isso. Então, veja aqui, ó, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então, aqueles que estão vivos, eles vão desfrutar da herança. Nós observamos na sociedade quantas pessoas que deixaram grandes heranças para a sua descendência, os seus familiares. E quando nós olhamos, em pouco tempo, eles desfizeram toda aquela herança que receberam e hoje, muitos deles estão vivendo a míngua. Por quê? Porque não valorizaram a herança. Herança não se vende, não se troca. Herança se conserva e se desfruta. À luz da Bíblia, é assim o princípio. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então, herança é assim. É para desfrutar. E quando desfrutamos a herança, aquela herança tem o valor, o valor moral na vida de quem construiu. E as pessoas, quando vê, vão sempre dizer, olha, fulano morreu, mas deixou a família amparada. Fulano morreu, mas a família não está à míngua. Mas o que acontece? Morreu hoje, não dá um ano.
Todo mundo, eu quero minha parte, e vamos brigar, e vamos guerrear, e vende por uma bagatela. O que pega daquilo não dá para fazer nada, jogou fora um importante legado que Deus valoriza, é importante frisar isto, Deus valoriza, e agora então estão vivendo aí. E as pessoas às vezes ficam assim, puxa, mas que a pessoa está numa situação tão mísera, tão ruim, tão difícil. Você vai conversar com a pessoa vai falar dos antepassados dela, dos seus pais, dos seus avós. Eram pessoas de posses que deixaram para eles muitas coisas. Mas por eles não valorizar, eles jogaram fora. Se perdeu. Você deve conhecer alguém assim. Todos nós conhecemos um ou dois ou mais pessoas que eram detentoras de grandes heranças que lhes foram deixadas, mas que por não saber valorizar, não avaliar o quanto custou de valor agregado à vida, porque ali está o suor, ali está o projeto, o plano da pessoa que construiu aquilo. Como que a pessoa conseguiu aquilo, como que ele construiu, como que ele trabalhou ao longo daqueles anos para deixar. E de repente vai alguém que não sabe o valor, não sabe quanto custou, não sabe o valor agregado e diz, para mim isso aí não serve. Isso aí para mim é a mesma coisa que nada. É desvalorizar. Aí vem Salomão aqui e dá esta palavra dizendo, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então, é muito bom quando possuidor de uma herança, a pessoa vai lá e toma posse, e usa, e desfruta, e usufrui. Por quê? Ela está conservando o nome de quem construiu aquela herança. E está demonstrando, diante de todos que estão à sua volta, a gratidão por ter recebido aquilo como uma herança. Herança não se paga, herança se recebe. Herança é doada, é gratuita. Se passa de um para o outro. Diferente do filho pródigo. O filho pródigo, o pai estava vivo. Mas ele encheu a cabeça de tanta ventania, tantas coisas lá, que ele disse, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Quer dizer, ele queria matar o pai antes do tempo. Não fisicamente, mas emocionalmente. E o pai, dolorido, saiu, fez as contas, deu a parte que cabia a ele, ele foi embora. Nem se preocupou. Veja como ele não soube valorizar, porque com pouco tempo ele perdeu tudo que ele tinha levado. Virou um miserável. Lá quando ninguém lhe dava nada, não tinha amigo, não tinha nada, não tinha recurso, ele disse, a casa de meu pai. Ele teve a felicidade que o pai ainda estava vivo. Porque se o pai já tivesse morrido, ele não ia voltar. Porque o filho mais velho não ia recebê-lo. E quando ele percebeu o erro que cometeu, ele voltou, pediu perdão ao pai, o pai o recebeu em casa, restituiu-lhe os direitos, embora que ele tenha gastado já a parte dele, mas o pai restituiu. E o filho mais velho que não queria aceitar, o pai teve que trabalhar entre ambos para que houvesse aquela concórdia de ele ser recebido em casa. Desvalorizou a herança. Mesma coisa a sabedoria. Tem pessoas que recebem a sabedoria de Deus, mas ele não usa para coisa boa. Ele recebe a sabedoria, mas sempre está usando para outras coisas, para algum jeitinho, para alguma vantagem, para isso, para aquilo outro. E não é assim. A sabedoria, ela vem de Deus, é para usar em algo de valor permanente e eterno. Como também é a herança. Então diz, e dela tiram proveito os que veem o sol. Eu li Eclesiastes 7:11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Você pode receber sabedoria de Deus na sua vida, porque você tem o Espírito de Deus habitando em você, que é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de revelação, é o Espírito de entendimento. Enfim,
São as qualidades do Espírito Santo. E ele dá essa sabedoria. Agora, ele dá a sabedoria no momento exato. Não é quando a gente quer, olha, hoje eu quero uma sabedoria. Não. A sabedoria é quando a gente estiver numa situação que não souber o que fazer ou como resolver, aí o espírito de sabedoria se manifesta em nós. E nós então vamos usar de sabedoria. E vamos ser bem-sucedidos, porque a sabedoria vem de Deus. Então ela é boa, a sabedoria é boa, a herança também é boa, se souber valorizar, se não fizer negócio, se não olhar a herança como uma fonte de lucro, mas olhar como algo que foi deixado para desfrutar, viver, usufruir, estar ali. É isto. Herança funciona desta forma. E só desfruta quem está com vida. O pessoal pode dizer, olha, eu tenho tanta herança, mas morreu, o que adiantou a herança dele? Quando morre, não leva nada. Não leva o dinheiro, não leva a sabedoria, não leva a herança, não leva os bens, nada leva. Vai simplesmente aquele corpo para a sepultura. Tudo que ganhou aqui, tudo que conquistou aqui, fica aqui. A única coisa que a palavra de Deus diz que vai junto com a pessoa são as obras que eles praticam diante de Deus. E por estas obras que eles praticam, sejam elas boas ou más, eles serão avaliados por Deus no dia da ressurreição. É a única coisa. Tudo mais, ninguém leva nada desta terra. Tudo fica por aqui. Então, que coisa interessante se a gente se ater a isto aqui. Olha, sabedoria e herança são coisas boas, mas só tiram proveito os que veem o sol, os que vivem, os que caminham, os que desfrutam de vida. Isto é muito interessante. Então, que a partir de hoje nós possamos valorizar essas duas coisas, a sabedoria e a herança, e tributar a Deus glória e gratidão, tanto pela sabedoria que Ele nos dá, como pela herança que Ele permitiu que fosse entesourada para o nosso desfrute. Então vamos fazer assim, vamos desfrutar, vamos reconhecer que isto procede de Deus para a nossa vida. E vamos ser bem-sucedidos quando fizermos assim. Pensa sobre isto, sabedoria e herança. Qual tem sido o teu relacionamento com estas duas coisas? Tenha um relacionamento com sabedoria e com valorização da herança que você recebeu. E quer saber uma coisa? Nós, além da herança terrena, nós temos uma herança eterna. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Há, então, uma herança espiritual e eterna que Deus reservou para cada um de nós. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós temos, além da sabedoria para usar nesta terra e da herança que desfrutamos nesta terra, nós temos aqui uma promessa de Deus de uma herança eterna na glória. Está guardada, não é corruptível, não é contaminável, não murcha, não se perde, não se rouba. Está guardada nos céus para vós, para mim, para você, para cada um de nós. Valorizemos esta herança que foi preparada por nós. Herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. São heranças maravilhosas que nos reservam no futuro próximo. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.